A entropia, para alguns até assim, seja quando a gente fala de desordem, fica uma coisa meio complexa, né? O sistema, ele começa a entrar numa desordem. Por quê? É até contraditório para algumas pessoas, mas a água começa a ficar... Não, as moléculas ali, elas começam a se espalhar e você não tem uma previsão de onde que vai estar aquela molécula. Por isso que nós falamos que o sistema ele é desordenado. Então você não consegue ver, então aumento da desordem, então há um aumento da entropia. Então nós temos um sistema ordenado. A energia ali, você tem uma energia útil, que é o que você pode fazer com aquela roupa. Você pode guardar, você pode colocar em outros lugares. Então você tem um sistema ordenado. Então tem uma baixa entropia ali. Agora, quando você pega e começa a bagunçar, a deixar as roupas todas espalhadas pelo cômodo, o que vai acontecer? Vai ter uma desordem. Então aquela energia, você tem uma energia que ela foi dissipada naquele ambiente. Então, o que acontece? Agora você tem uma baixa energia para você utilizar, que é o aproveitamento, mas você tem uma desordem maior, a entropia maior. Você gastou uma energia penteando o cabelo. Durante o dia, o que vai acontecer? O cabelo ele vai se atrapalhando, vai... E aí o que? Está aumentando a entropia, ou seja, o cabelo está chegando numa desordem. Aí depois tem que ir lá gastar energia de novo, para pentear o cabelo de novo. Mas você vê como que Deus, ele não está sujeito a essas leis do nosso universo. Mesmo passado o tempo, que seria natural, as roupas envelhecer, os calçados envelhecer, Deus ele preservou pelo poder da sua palavra. Então, mostra como que Deus ele não está sujeito a esse universo, né? Ele é de um universo redentor, né? Aleluia. Maravilha. Maravilha, né? A maneira como o Senhor ele fez essa reversão, né, no processo de restauração da vida de Lázaro. E há muitos processos, quando a gente fala desse aspecto de Lázaro, que são processos químicos. E aí nada melhor do que um químico para poder nos ajudar a falar sobre esse aspecto da entropia química. Vou convidar aqui agora para se juntar a nós o professor Alexandre Paulino. O professor Alexandre Paulino ele é pastor também do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, é graduado e doutorado em Química pela Universidade Estadual de Maringá. Ele tem pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas e pela Universidade do Estado do Colorado, nos Estados Unidos. Também é pesquisador em Química Analítica Ambiental e Química de Alimentos. Professor Alexandre Paulino, a paz do Senhor, faça um comentário, portanto, a respeito da entropia química. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nesse assunto que nós estamos tratando, neste episódio do Grupo Ciência e Fé, que é sobre a entropia, é importante a gente saber que a entropia é considerado na química, principalmente na termodinâmica química, como o grau de liberdade de um sistema. Em termos mais práticos, em palavras mais práticas, é o grau de desordem de um sistema. É quando um sistema, um meio, um ambiente, ele passa de um estado organizado para um estado desorganizado. A entropia, basicamente, ela é um fenômeno químico e um fenômeno físico ligado à segunda lei da termodinâmica, que diz que a tendência natural da entropia no universo é aumentar com o passar dos anos. E é importante que entender que esse processo da entropia, ele é um processo que aumenta naturalmente, sem uma interferência, né, sem qualquer interferência externa, sendo considerado um processo espontâneo. Quando a gente vai para a palavra de Deus, quando a gente vai para a Bíblia e a gente olha no Salmo 102, no verso 25, a gente encontra o seguinte texto que diz assim: desde a antiguidade, tu fundastes a terra, os céus e as obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Então veja que o fenômeno entrópico, o fenômeno da entropia,
é um fenômeno que tende a aumentar com os anos. E esse aumento da entropia, ele causa, de certa forma, uma deteriorização do universo e do sistema como nós conhecemos ele hoje. E o Salmo diz isso, né? Deus, quando ele criou os céus, quando ele criou a terra, ele criou para existir por um tempo determinado. A gente encontra, por exemplo, em Gênesis, em Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz assim, né? Criou Deus os céus e a terra. A palavra criar, que Deus usa no Gênesis, ela tem o significado no hebraico que Deus criou do nada para existir por um tempo determinado. Então, quando nós estudamos o conceito entrópico, a entropia do universo, o aumento da entropia do universo com o passar do tempo, um fenômeno que ocorre de forma natural, um fenômeno que ocorre sem interferência externa, ele está, de certa forma, já sendo um fenômeno ocorrendo de acordo com aquilo que Deus criou, porque Deus criou tudo para existir por um tempo determinado. Esse tempo ele vai passar, e com o passar do tempo, a entropia do universo vai aumentando e as coisas vão perecendo, como diz o salmista, que fala sobre o perecer da terra, o perecer da criação, o perecer do universo. Mas é interessante que o salmista diz assim, mas tu permanecerá, tu és o mesmo, né? E os teus anos nunca têm fim, porque a obra criadora de Deus, ela está dentro de um tempo que é limitado, ou seja, ela é relativa. A obra redentora, que é a eternidade de Deus, ela é absoluta. Por isso que a Bíblia diz que esta obra, ela não tem fim. O universo como nós conhecemos hoje, que é o universo pela obra criadora, ele é mutável, ele muda, né? À medida que a entropia do universo vai aumentando, vai havendo uma maior desordem do sistema, e isso, o sistema, ele vai perecendo. Agora, a obra redentora de Deus, ela não perece, ela é eterna, ela está relacionada a um projeto de Deus para a eternidade do homem. A obra criadora está relacionada ao verbo bará, né, criado do nada, para existir por um tempo determinado. Então, este aumento natural da entropia do universo, sem uma interferência externa, é um plano de Deus, quando ele criou todas as coisas para existir por um tempo determinado. E, ao mesmo tempo, também nós entendemos que quando nós alcançamos aquilo que é absoluto, que vem da parte de Deus, nós também teremos um dia a oportunidade de estar neste lugar que Deus ele fala nos Salmos, né, que não tem fim, que é a eternidade dele. E assim nós encerramos esse período aqui, este pequeno relato, este pequeno ensino sobre entropia, saudando a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Muito bem, agradecemos também a participação do professor Alexandre Paulino, e agora vou convidar um outro membro do Grupo Ciência e Fé, que é o professor engenheiro Felipe José Salomão de Albuquerque Melo. Ele é pastor da Igreja Cristã Maranata, engenheiro civil, especialista em patologia e recuperação em estruturas, mestre em engenharia civil pela UP e também doutorando em engenharia civil. Pastor Felipe Salomão, a paz do Senhor, vou pedir para que você fale um pouco conosco também a respeito da entropia nas estruturas metálicas, de concreto, dentro da sua área, que é a área da engenharia. A paz do Senhor. Os processos entrópicos são manifestações da tendência natural do sistema de evoluírem para o estado de maior desordem e energia dispersa. Eles são fundamentais para a compreensão de muitos fenômenos na natureza e na engenharia. Como, por exemplo, você tem aqui o aço. O aço é uma formação entre o ferro e o carbono. O ferro está da sua forma natural, e aí ele é extraído pelo homem e ele é fundido a uma temperatura com o carbono, entre outras ligas de materiais, e você conforma ele numa barra, muito comumente chamado na construção civil de vergalhão. Esse vergalhão ele é posto dentro das estruturas de concreto, e aí você tem um concreto armado.
O que acontece naturalmente? Mediante o tempo e a exposição, aquele vergalhão que está dentro da estrutura do concreto, ele sofre uma ação entrópica, natural. Ele quer voltar ao seu estado natural, aumentando a sua desordem. Ele está organizado ali, mas ele quer aumentar a sua desordem. Por esse motivo, ele começa a reagir com o oxigênio que vai percolando, ou cloretos, enfim, dependendo do ataque que esteja sofrendo a sua estrutura de concreto. E ele reage. Ao reagir, o aço, que está na sua forma ali organizada, ele começa a desprender o ferro. Há uma reação em que o ferro ele quer voltar ao seu estado natural junto com o oxigênio. E esse óxido ferroso, né, é o que nós chamamos ali, aquela parte vermelhinha, que tem o nome comumente chamado de corrosão. Essa corrosão ela é a transformação do aço, a sua estrutura, para o estado natural do ferro mais o oxigênio. Isso não é positivo dentro da estrutura de concreto, porque ela vai criar uma ação, uma força de tração. Isso vai desplacar o concreto, criando as suas fissuras e rachaduras. Podemos observar na imagem que um fundo de viga totalmente deteriorado. O que aconteceu? Houve uma ação entrópica ali e o material ele voltou ao seu estado natural através dessa desordem do sistema. De forma geral, os processos ocorrem no nosso cotidiano. O aumento da entropia é um sistema, né? O aumento da entropia cria essa desordem e esse desgaste, né? De acordo com a termodinâmica e a segunda lei, né, da termodinâmica, que é a entropia de um sistema isolado, ela nunca diminui. Ela sempre aumenta, tende sempre a se desorganizar até se deteriorando e criando essa reciclagem natural na forma da lei universal, né? Ela se aplica em todos os fenômenos, tanto naturais como artificiais. Você tem esse processo entrópico, né? Dentro das estruturas de concreto, também nas estruturas naturais que encontramos na sua forma aí na natureza. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, obrigado pela participação, professor Felipe Salomão. Professor Cleiton, algum comentário que a gente pode fazer a respeito disso? É interessante que foi falado sobre os processos, né, entrópicos. O pastor Tiago falou, os demais pastores contribuíram ali, e até temos um vídeo aqui para exemplificar e pedir para colocar aqui. Interessante que nós temos aqui uma expansão, né, que a gente chama, esse sistema seria esse quadrado. No início do vídeo, nós vimos ali que havia uma separação. O gás ali, vamos supor que seja um gás, ele estava ocupando metade daquele sistema, daquele ambiente ali. O que acontece? Após a liberação daquela parte que separava, o gás ele se expande em todo o ambiente. Quando nós falamos de processos entrópicos, nós temos o seguinte: o processo entrópico, ele, pela segunda lei da termodinâmica, ela tende sempre ao quê? A aumentar. A entropia sempre tenta aumentar. No máximo, ela tem que ser constante, mas nunca diminuir. Então, nós vemos o seguinte: isso nós chamamos de processo irreversível, que é a questão, igual o pastor Tiago falou sobre a questão de Lázaro, são processos irreversíveis. E nós temos processos reversíveis, que são o quê? Feitos no laboratório. Os processos irreversíveis, eles não acontecem, os processos irreversíveis, eles acontecem de meio natural, no ambiente, na natureza. Isso é uma lei fundamental do universo. Então ele acontece processo irreversível. Na natureza não existe o processo reversível, mas dentro de laboratório, com ambiente controlado, nós podemos fazer o processo ser reversível. Por exemplo, nesse caso aqui, como que eu faria para aquelas moléculas voltarem a ocupar o mesmo espaço? Eu poderia colocar um êmbolo, né, que a gente chama de um pistão, e empurrar tudo de volta para o ambiente que estava. Mas o que nós precisamos dali? De uma energia. Precisamos de um agente externo para atuar naquele processo. Como foi o caso de Lázaro, teve o agente que foi Deus operando ali. Então nós vemos que a entropia, ela é um processo que ela, no
na obra redentora, ela pode ser revertida, mas na obra criadora, não. Por isso que nós vemos que na palavra do Senhor, o Senhor, ele acalma a tempestade, o Senhor ressuscita os mortos, o Senhor, ele é o Deus que governa todas as coisas. Nós vemos que um processo que mexeu com todo o universo foi o relógio de acaso. Quando a oração ali fez com que o tempo voltasse, isso é um processo que não seria reversível, mas Deus operou de uma forma tão grande ali e nós vemos assim o poder de Deus operando na vida do servo. Deus opera para reverter o impossível na vida daqueles que estão em comunhão, que estão em oração, que têm se dedicado à vida ao Senhor. O Senhor opera fazendo o impossível na vida dos servos, daqueles que o amam. Muito bem, né? Glória a Deus. Alguma aplicação profética que a gente pode também fazer em relação, complementando isso que o professor Cleiton ele disse, professor Tiago? Nós vamos ver que o Senhor, nesse universo criado, ele determinou que todas as coisas vão existir por um tempo. E esse tempo é marcado para a física como entropia, à medida que as coisas vão se desorganizando ao longo do tempo. Sim. Né? Mas ele também nos dá um conselho, né? O conselho que ele nos dá, Mateus 26, 19, fala assim, olha, não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Jesus ele aqui está fazendo uma distinção entre aquilo que é do universo criador e daquilo que é do universo redentor. Então, daquilo que é o universo criador, a traça, a ferrugem, tudo vai consumir. Isso aqui é Jesus fazendo um apontamento para a entropia, para aquilo que vai envelhecer, vai se perder, são coisas que vão ficar dessa vida, que tem valor para essa vida, tem o seu valor, mas é para essa vida. Só que o nosso tesouro não pode ser nessa vida. Nós podemos ter as nossas coisas, está tudo certo, temos que estudar, temos que trabalhar, ter os nossos bens, o Senhor nos abençoa nisso, mas o nosso tesouro, ou seja, aquilo que é de mais importante para nós, está na eternidade. E aquilo que Ele nos deu, que é eterno, que é a salvação na nossa vida, a presença do Espírito Santo, e isso não é consumido pelas coisas dessa vida. Pelo contrário, isso a cada dia o Senhor renova isso na nossa vida, a cada dia o Senhor nos sustenta, visando um dia nós morarmos com o Senhor na eternidade, onde tudo vai ser retirado dessa vida, onde tudo vai ser eterno, a alegria, a bênção, o louvor, e não vamos estar mais sujeitos às leis desse universo, mas vamos estar somente diante da palavra do nosso Deus. Maravilha, glória a Deus, né? Poderíamos ainda falar mais coisas a respeito desse assunto, mas nosso tempo já chegou ao fim. Professor Cleiton, a paz do Senhor, até a próxima oportunidade. A paz do Senhor, seus irmãos. Professor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Deus abençoe. Até breve. Amém. Amém. Quero também me despedir daqueles que nos acompanharam neste episódio. Falamos sim a respeito da entropia, falamos de diversas situações que ao longo da nossa vida, nossa jornada, passam. As situações, os intempéries e até mesmo a nossa saúde física, ela pode passar, vir as enfermidades, mas algo muito importante que deve ser preservado na nossa vida, a bênção da salvação. O pastor Tiago aqui, ele mencionou a respeito do povo de Israel durante 40 anos, provado no deserto. Os sapatos foram preservados, as vestes foram preservadas. A bênção da salvação, uma caminhada com Deus, o Evangelho eterno, ele precisa ser preservado no nosso coração. Até o nosso próximo episódio, a todos, a paz do Senhor Jesus.